nossas Bíblias no Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Eu vou ler com os irmãos os versículos 36 ao 38. Mesmo assentados, vocês vão acompanhar aí a leitura. A profetisa Ana. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 70 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém. Que belo testemunho da profetisa Ana. Testemunho de assiduidade. Há uma frase nesse texto que se destaca. No versículo 37. Esta não deixava o templo. O texto bíblico é de uma riqueza enorme. Ana não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. Profetiza Ana. Ana significa graça. Uma mulher cheia da graça. Assídua ao templo. Gostava de estar no templo. Você gosta de estar aqui? É bom. Você sente falta quando você não tem condições de vir? Quando nós estamos em sintonia, né, com Deus, quando nós estamos em sintonia uns com os outros, quando o nosso coração está ávido pela palavra de Deus, quando o nosso foco é Deus, quando nós entramos por uma porta como essa, nós entramos com o desejo de adorá-lo, com o desejo de ouvi-lo, com o desejo de entender a vontade dele para as nossas vidas. Quando nós entramos por essas portas e desejamos pelo menos saber um pouco de como está o irmão, passamos a semana toda correndo de um lado para o outro, e aqui nos vemos tão rapidamente, mas ao menos quem senta perto de mim, ali naquele banco, que costumeiramente, né, os meus olhos conseguem percebê-lo, pelo menos saber como ele está, você está bem, ou então olhar para ele e em dado momento perceber que ele parece não estar muito bem, de repente está um pouco abatido, de repente está um pouco entristecido, e você percebe algo no seu olhar, no seu jeito, e você no final do culto, você demonstra um pouco de atenção, de preocupação, em saber como ele está, de repente ir um pouquinho mais além e dizer: eu percebi que você parece não estar bem hoje. Eu não sei se você está passando por alguma coisa, mas eu gostaria de orar com você. Posso orar com você? Talvez ninguém aqui vá perceber, mas você percebeu. Isso é a igreja. Isso faz parte, precisa fazer parte. Uma das piores coisas que acontece
na reunião do povo de Deus é sermos invisíveis, é entrar e sair sem que ninguém nos perceba, sem que ninguém se importe conosco. Essa sensação de ser invisível, de ser imperceptível, isso é algo triste. Você sai daqui, quando você passa por uma experiência dessa, você sai com um sentimento pesado no coração, com um vazio na alma, porque faltou algo. Mas é bom estar aqui, é bom estar aqui. Quando você quer estar aqui, é bom estar aqui. Eu tive uma ovelha que tinha mais ou menos a idade da profetisa Ana. E uma vez eu sempre chegava cedo na igreja, no templo, e naquela noite eu me ajoelhei no primeiro banco. E eu estava ali orando, enquanto os diáconos estavam andando de um lado para o outro, resolvendo alguma coisa. E de repente eu escuto os passos cansados da dona Castorina, uma senhora idosa, pequenininha, e ela no meio do corredor, achando que o templo estava vazio, porque ela não me viu ajoelhado ali na frente. Ela disse e encheu o espaço com a sua voz dizendo: "Ah, como eu amo essa igreja." Ela viveu a vida toda ali, criou seus filhos, estava criando seus netos. Seu marido foi presbítero daquela igreja há tantos anos. E ela demonstrou essa afeição pela história vivida naquele lugar. É bom ouvir isso. É bom ouvir isso. Num tempo em que muitos não gostam de igreja, muitos desprezam a igreja, desprezam a comunhão, não sentem falta, acham algo supérfluo, não tem tanta importância estar com a igreja e vivem à parte a sua vida espiritual, sabe-se lá como. Porque se você já não tem muito contato com as Escrituras, nesse convívio, vivendo em comunidade, estando em comunidade, eu tenho uma dificuldade muito grande em acreditar que você tenha contato com as Escrituras sozinho, à parte de uma comunhão com outros. Ana, a profetisa, ela vai ao templo assiduamente. Frequentemente Ana estava no templo. Isso é um testemunho. Um testemunho que às vezes passa sem percebermos no texto. Mas é um testemunho que Lucas fez questão de registrar. Assiduidade. A assiduidade acontece e precisa acontecer, apesar das circunstâncias. Versículo 37 diz que ela era viúva. Logo, ela não contava com a ajuda do esposo. Seu esposo já havia partido para a eternidade. Ela não tinha mais seu companheirismo para juntos irem ao templo. Mas ela vai sozinha. Nós estamos diante de uma mulher proativa. De uma mulher que não espera ter alguém para ir. Ela vai. Tem gente que só vai se tiver companhia, se tiver alguém que vá. Não tem iniciativa. Vive na dependência de outros, sendo que poderia ir. E tem alguns que verbalizam isso. Ah, eu só vou se você for. E aí nunca vai, porque o outro nunca vai. Ana, não tenho marido, mas vai.
Ela conviveu com o esposo 7 anos e ele morreu. A sua solidão não a tornou uma mulher triste, azeda, amarga. Muito pelo contrário. Estar com os irmãos para ela era algo prazeroso. Ela gostava de estar ali. É bem possível que Ana conhecesse o Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali no Salmo 133, o salmista fala ali de alguns pontos acerca da comunhão no templo. E no finalzinho ele diz, ali ordena o Senhor a sua bênção. A união do povo de Deus atrai a bênção de Deus. É abençoador. Além de viúva, Ana tinha uma outra limitação. Ana tinha 84 anos. Já não tinha a vitalidade, o vigor, a disposição da juventude. Mas a velhice não a impedia de buscar a comunhão com Deus e com os irmãos. Isso é muito mais do que terapia ocupacional. Isso é qualidade de vida. É envelhecer sem traumas, é envelhecer sem complexos, é envelhecer querendo ser abençoado e ao mesmo tempo querendo abençoar outros com a sua vida, apesar dos anos e de suas limitações. A velhice não a impedia de buscar a comunhão com Deus e com os irmãos. Nós podemos ser assíduos. Mas alguém pode dizer, pastor, mas na Bíblia não tem nenhum versículo que diga para que eu esteja sempre nas reuniões da igreja. É verdade. É verdade. Eu me lembro de um diácono que faltava muito aos seus compromissos na igreja e eu ouvia frequentemente queixas, reclamações, porque ele não vinha nos seus plantões e não avisava ninguém. E eu fui conversar com ele. E eu nunca esqueci do argumento que ele me apresentou. Ele disse, pastor, mas eu tenho família. A falar, todos os outros têm. Você não está errado de você cuidar da sua família, de você ter tempo com a sua família. Mas você está errado por não administrar o seu tempo com a sua família e as suas responsabilidades. Na função que você se prontificou a estar atuando na vida da igreja. É verdade, você não tem nenhum mandamento para que você esteja em todas as reuniões. Por outro lado, na medida em que nós podemos, nós devemos estar. Com a maior frequência possível na vida da igreja. Em comunhão. Podemos ser, sim, assíduos nos cultos, nas reuniões, em comunhão, ainda que enfrentemos situações adversas ou tenhamos limitações. Eu sei de uma coisa, as circunstâncias, elas tendem a nos enfraquecer e a nos distanciar.
E quando eu falo circunstâncias, eu estou falando de circunstâncias boas e circunstâncias ruins. Às vezes as pessoas elas estão com problemas e elas se afastam. E justificam seu afastamento por causa dos problemas que estão enfrentando. Eu nunca entendi isso. Porque eu entendo que o correto é você fazer o contrário. Se a luta está se intensificando, se os problemas estão aumentando, mais ainda você deve estar se fortalecendo espiritualmente, se fortalecendo emocionalmente, buscando grupos de apoio que de alguma maneira possam te ajudar. Porque nós precisamos de uns dos outros. Ontem meu carro quebrou lá na Barra. E eu pensei, puxa, e agora? Eu podia ligar para o seguro, mas eu não queria ligar para o seguro. Eu liguei para alguém da igreja. E aí ele foi lá me socorrer. Ou melhor, ele não pôde ir lá me socorrer, estava distante. Eu falei, vou ligar para o genro do Gervásio. Ele vai aí. Pronto. Essas conexões são valiosas. Eu pensei, quando eu estava vindo para casa, até comentei isso com a minha esposa, puxa, que bênção. Que bênção ter pessoas que podem, né, que a gente pode contactar
Teve uma vez que uma irmã eu falei, você tem que administrar isso aí. Você não precisa estar na igreja em tudo. Não adianta você estar na igreja e perder sua família. Administra a coisa. Você tem que ter tempo com a sua mulher. Leva a sua mulher para tomar um sorvete. Leva a sua mulher para ir passear. Você precisa administrar isso. Mas nós precisamos de assiduidade. Assiduidade, apesar das circunstâncias. Sejam boas, sejam circunstâncias ruins. Mas nós precisamos de assiduidade. Apesar das circunstâncias. Mas a assiduidade acontece também com propósitos. E deve acontecer com propósitos. Versículo 37 diz que Ana adorava noite e dia em jejuns e orações. Ela não ia ao templo simplesmente por ir. Ela não ia ao templo porque era costume, era hábito. Ela era assídua, noite e dia, estava no templo, adorando, com jejuns e orações. Ana era uma adoradora. Quando congregamos em cultos, qual é a nossa motivação? O que você vem fazer aqui? Qual é o seu motivo para estar aqui? O motivo de Ana era adorar. Era se consagrar através do jejum e das suas orações. Ana era uma intercessora. Era uma mulher de oração. Ela orava. Certamente orava em casa, mas ela orava no templo. Nós viemos aqui para quê? Para aprender, para orar, para receber oração, para aprender a palavra de Deus, ouvi-la. A nossa fé se fortalece por ouvir a palavra, para ter comunhão com os irmãos, para sermos santificados pela palavra, porque a palavra de Deus nos confronta, nos mostra às vezes falhas e nos chama. Primeiro texto de 1 Coríntios, capítulo 12. Abra lá. 1 Coríntios 12. Versículo 4 diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, verso 4. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso.
Porque é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, é no ajuntamento que o Espírito Santo vai agindo e distribuindo dons e aperfeiçoando em nós aquilo que Deus quer fazer através de nós. Propósito. Ou seja, propósito de estar aqui não é ficar conversando durante o culto. Conversa antes do culto, conversa depois do culto. Propósito de estar aqui não é de ficar conversando nas redes sociais e assistindo algo. Eu já tive igrejas em que alguns ficavam lá na galeria o tempo todo nas redes sociais. Não prestavam atenção em nada. Quando a gente olhava de baixo aqui e olhava lá na galeria, eles estavam com a cabeça baixa, dava a impressão que estavam orando. Até que alguém comentou comigo: ô pastor, o senhor já viu o povo lá em cima mexendo nas redes sociais, em celular o tempo todo? Eu falei: não. Aí ele falou: olha só, o propósito de nós estarmos aqui. Qual é o seu propósito? Quando você vem aqui, o que é que você faz aqui? Você só assiste ou você participa? Você ora, você louva, você aprende, você leva algo com você para dividir com outros. Qual é o teu propósito de estar aqui? O propósito de Ana era adorar e buscar comunhão com o Senhor. Assiduidade com propósito, assiduidade apesar das circunstâncias, assiduidade acontece como oportunidade de testemunho. Testemunho que Ana dá aqui é muito precioso. Não só pela sua assiduidade ao templo, mais do que isso. O versículo 38 diz que, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino. O ambiente estava carregado da glória de Deus. Ali no templo estava o piedoso Simeão, que por revelação do Espírito Santo já havia tomado Jesus em seus braços e profetizado em forma de louvor sobre ele. Ali estavam os pais de Jesus. E foi nesse ambiente que Ana aproveitou para testemunhar acerca do menino. O texto diz que ela falava a respeito do menino. Ana não cerrou os lábios. Ela testemunhou de Jesus. Ela falou de Jesus. A nossa assiduidade é uma maneira vibrante de nós testemunharmos o nosso amor por Jesus e também aos nossos irmãos na fé. Nós revelamos o nosso amor por Jesus.
também na nossa comunhão com Ele neste lugar. Quando nós nos reunimos em nome de Jesus, Ele está no nosso meio? Você crê? Assim cremos. E por que nós cremos? Porque Ele diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele ali estaria. Nós cremos. Isso é fé. Isso é fé. Nós cremos na presença espiritual de Jesus entre nós. Hebreus 10, 24, 25. Nos diz assim: não devemos deixar de congregar. Devemos considerarmos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Deus nos ajude a levarmos a sério a nossa assiduidade. Fiquei muito contente hoje na escola dominical. Eu acho que foi uma das melhores escolas dominicais que nós tivemos. Tinha muita gente aqui hoje de manhã cedo, mais do que geralmente tem. Foi muito bom. Muito bom. Revela que algo está acontecendo nos corações. Isso é resposta de oração. Eu já escutei alguns, e eu próprio já orei assim, pedindo para que Deus despertasse pessoas, despertasse fome pela palavra de Deus, despertasse interesse pela palavra de Deus, despertasse pessoas para a oração. Nós estamos orando por um despertamento da igreja. E a gente percebe o mover de Deus nos corações. Às vezes alguns estão meio desanimadinhos, né? E a oração é para que Deus desperte, para que Deus renove as forças, renove o ânimo, renove o vigor, renove a saúde na fé. Essa é a oração que fazemos. Isso é resposta de oração. Deus está agindo no nosso meio. Amém? Deus está agindo na nossa igreja. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Isso é bom? Isso é ótimo. Tá? Isso é ótimo, graças a Deus. Seja mais assíduo. Na medida do que você pode. Administre o seu tempo. Anime-se. Anime-se para orar. Anime-se. Permita-se ser usado por Deus para abençoar a vida dos seus irmãos. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos orar, queridos. Senhor, é um privilégio poder estar num lugar como esse. É um privilégio, Senhor. Poder reunir com pessoas que creem no Senhor, que desejam andar na Tua presença, buscando compreender Tua palavra, buscando crescer em graça, em conhecimento. Senhor, é um privilégio. Há tantos irmãos nossos em diferentes lugares desse planeta que são perseguidos, que não têm liberdade de se encontrar com seus irmãos e cantar em alta voz. Há muitos irmãos nossos que têm, às vezes, uma folha
de uma Bíblia ou de um versículo que copiou. Pai, é um privilégio nós termos o que temos. Senhor, ajuda-nos a amarmos o Senhor, a crescermos em amor pelo Senhor. Encha-nos do teu Espírito, Senhor, e dá-nos a graça de nos esvaziarmos um pouco mais de nós mesmos. Trata conosco, nos aperfeiçoando, nos moldando, nos transformando. Permita, Pai, que em cada um encontro com a Tua palavra, Senhor, algo novo aconteça dentro de nós. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito na nossa igreja. Obrigado por aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Somos gratos e louvamos o Teu nome. Receba a nossa adoração, receba a nossa gratidão, Senhor. Em nome de Jesus, nós assim oramos. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor.